E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu resolvi trazer um assunto um pouquinho diferente. A gente está sempre falando aqui de termos, né? Sobre Standby, 4131, PPE, ACC, várias siglas, né? E eu resolvi trazer um tema hoje um pouquinho mais simples. A gente vai falar hoje sobre antecipação de recebíveis ou realizar um empréstimo. Qual dos dois é mais vantajoso? Vamos fazer uma comparação entre eles, vamos abordar um pouquinho os temas e vamos conversar um pouquinho sobre eles. É uma dúvida que é recorrente com os meus clientes, então eu gostaria de abordar esse tema com vocês. Às vezes pode ser a dúvida de algum de vocês também. Legal? Então se você quer entender um pouquinho mais e quer aprender um pouquinho mais sobre antecipação de recebíveis e empréstimos, fica comigo nesse vídeo, beleza? Roda a vinheta! E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Patrick aqui no canal trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje aqui no Papo para PJ a gente vai falar sobre operações locais. Dessa vez a gente não vai falar sobre operações internacionais. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre antecipação de recebíveis e realizar um empréstimo. Qual desses dois é mais vantajoso? Qual desses dois ganha essa batalha? Vamos dar uma olhada então. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre recebíveis. O que é um recebível, tá? Recebível é tudo, toda empresa tem um recebível. É tudo aquilo que o teu cliente te paga. Isso é um recebível. Então pode ser duplicata, pode ser cheque, pode ser cartões, pode ser um contrato de prestação de serviços, pode ser qualquer coisa que a sua empresa receba. Isso é um recebível. E você pode antecipar esses recebíveis. De que forma? Fazendo um desconto de duplicata, fazendo um desconto de cheque, antecipando cartões, ou até mesmo fazendo uma cessão fiduciária do teu contrato de prestação de serviços. Essas são algumas das formas de você antecipar os seus recebíveis. Isso normalmente está na veia das empresas ali, tá? Elas costumam fazer, tá no dia a dia. Antes da gente entrar no tema de ou eu antecipo um recebível ou eu faço um empréstimo, qual dos dois é melhor, eu queria falar para vocês que aqui eu vou dar a minha opinião, tá? Então essa é a minha forma de gerir, essa é a minha forma de manter um fluxo de caixa. Existem N formas, cada um administra da sua forma. Se existisse uma fórmula mágica, com certeza já estavam vendendo por aí. Mas cada um gere a tua empresa e o teu negócio da melhor forma possível, tá? O jeito que eu vou falar para vocês é a minha forma de gerir, legal? Então isso aqui é a minha opinião, não é a fórmula mágica. Vamos lá, vamos continuar falando de recebíveis, tá? Muitas empresas hoje já caiu no dia a dia delas fazer a antecipação dos recebíveis. Então, ela entra lá em contato com a instituição financeira e faz a antecipação dos teus recebíveis. Faz a desconto de duplicato, desconto de cheque, faz o que ela precisar fazer para suprir o fluxo de caixa dela. E por que ela precisa fazer essa antecipação de recebíveis? Muitas vezes as empresas têm um desencaixe no fluxo de caixa. O que isso significa? Ela vende para receber daqui 60 dias, 90, 120, o prazo que for, porém ela tem que pagar os fornecedores de forma antecipada. Então, por exemplo, ela paga à vista ao fornecedor e vende para receber daqui 30 dias. Então, ela paga agora e só recebe daqui 30 dias. Isso causa um desencaixe no fluxo de caixa. O que ela precisa fazer? Essa venda que ela fez para receber daqui 30 dias, ela tem que ir lá na instituição financeira e antecipar isso para agora, para que ela possa pagar fornecedor, pagar funcionário, pagar impostos e aí sim continuar a sequência. A minha opinião e a minha forma de trabalhar é desconto de recebíveis, ele deve ser feito como algo pontual. Deve ser usado normalmente para você cobrir um buraco no fluxo de caixa, um dia ou outro, uma semana ou outra, um mês ou outro que você teve um desencaixe, você faz essa antecipação de recebíveis. Agora, quando a antecipação de recebíveis vira fluxo de caixa do dia a dia da empresa, é preocupante. Por quê? Porque você tem uma taxa de juros comendo parte do teu lucro. Então você sempre está fazendo uma antecipação de recebíveis e a instituição financeira está te cobrando uma taxa de juros. Essa taxa de juros que a instituição financeira cobra, ela aumenta o teu custo financeiro. Então é importante que vocês busquem ao máximo não utilizar uma antecipação de recebíveis. Existem outras formas, na minha opinião, tá, galera? Existem outras formas de você cobrir esse teu fluxo de caixa. Uma das formas
é você fazer um empréstimo. E notem que aqui eu estou falando de empréstimo e não de financiamento. Um financiamento, ele sempre destina o recurso para algo pontual. Então, eu estou destinando o recurso para compra de um equipamento, para investimento em fábrica, para ampliação da minha planta. Isso é um financiamento. Um empréstimo, a gente está falando de um capital de giro. É um dinheiro sem um rótulo, vamos falar assim, tá? Então, é um dinheiro que você vai colocar no teu fluxo de caixa e vai usar ele da melhor forma possível. Então, notem que há essa diferença, tá? Então, aqui eu estou falando de empréstimo e eu não estou falando de financiamento. É possível que você utilize o empréstimo, um capital de giro, por exemplo, ou algo assim, para suprir essa sua necessidade de antecipação de recebíveis. É importantíssimo que você sempre olhe o teu custo all-in. O teu custo all-in da antecipação de recebíveis e o teu custo all-in do teu empréstimo. Por quê? Muitas vezes as taxas que são apresentadas para vocês são só as taxas ali, a taxa de juros que vai ser cobrada. Nessa taxa de juros não está embutido o imposto que você tem que pagar, não está embutido possíveis tarifas que você tenha, não está embutido uma série de coisas que a hora que você coloca, ela acaba ficando mais caro. Então é importantíssimo que vocês sempre tenham em mente que é necessário olhar o custo all-in e não a taxa que é apresentada. Se a taxa apresentada for o all-in, maravilha, você já tem uma bela de uma noção de quanto vai te custar realmente aquele empréstimo ou aquela antecipação de recebíveis. Não necessariamente uma antecipação de recebíveis tendo uma taxa menor do que o empréstimo, ela é melhor. E vice-versa, não é porque um empréstimo tem uma taxa menor que um recebível que ele é melhor. Sempre é interessante vocês olharem o custo all-in, por isso a dica. Bom, eu te falei que a antecipação de recebíveis, ela tem que ser algo pontual, algo para cobrir uma eventualidade no teu fluxo de caixa, tá? E se isso já se tornou uma rotina da empresa? E se isso já está no dia a dia ali, você está fazendo as antecipações? De que forma que você pode buscar deixar de ter essas antecipações, tá? Buscando um capital de giro. Antes de você buscar o capital de giro, você tem que entender o teu fluxo de caixa. Então vamos supor que você tenha um custo de R$1 milhão por mês, tá bom? Então a tua empresa tem um custo de R$1 milhão, você vai lá e antecipa os seus recebíveis para cobrir esse custo. E você tem um fluxo de recebimento de 60 dias. Você precisa pagar agora, vende e só recebe daqui 60 dias. Então você está antecipando recebíveis que você teria para daqui 60 dias. Você precisa ter isso em mente quando você for buscar um empréstimo. Por quê? Não adianta nada você buscar um empréstimo que não vai suprir essa lacuna que você vai ter de 60 dias. Então imagine assim, ó, durante 60 dias você não tem nenhum recebível entrando na tua conta. Esses recebíveis vão todos para amparar aquelas antecipações que você fez junto à instituição financeira. Então você precisa sempre pensar, se eu tenho um custo de R$1 milhão por mês e eu tenho meus recebíveis por 60 dias, por exemplo, eu preciso pensar num capital de giro ou em qualquer outro empréstimo, até mesmo uma 4131 que a gente já falou aqui no canal, para amparar esses meus 60 dias. E aqui eu estou falando de 60 dias, poderia ser 30, poderia ser 45, poderia ser 90, 120. Vocês precisam entender o fluxo de recebíveis de vocês e a demanda de custo mensal. Então, quanto eu preciso pagar mensalmente e quanto tempo eu vou ficar sem que os recebíveis comecem efetivamente a serem creditados na minha conta. Com base nessa lacuna, você determina o valor do teu capital de giro. Então, pegando o exemplo aqui de 60 dias com custo de R$1 milhão por mês, o ideal seria um capital de giro de 2 milhões, talvez um pouquinho mais para que você tenha uma margem de segurança, tá? E pensando ainda mais em reduzir o teu custo, o que você pode fazer? E a gente já falou disso aqui no canal. Você pode pegar os teus recebíveis, falar assim, olha, instituição financeira, eu quero um contrato de financiamento, pode ser um capital de giro, uma 4131, e eu quero dar os meus recebíveis como garantia desse contrato. Com isso, dando esses recebíveis, você reduz a taxa do teu capital de giro e começa a sair dessa questão de antecipação de recebíveis. Então você faz um capital de giro, vamos supor aqui, sei lá, de 24 meses, e você começa a deixar de ter a necessidade de antecipar esses recebíveis. Então vamos pensar aqui, você pode fazer uma 4131, por exemplo, colocando os teus recebíveis como garantia,
e fazendo uma 4131 por um prazo de 24 meses, por exemplo. Então você deixou de antecipar os seus recebíveis e tornou esse passivo que você tinha de 60 dias, você alongou ele para 24 meses. Olha que aqui você tem 2 pontos. Você usou os teus recebíveis como garantia do teu contrato de empréstimo, reduzindo assim a taxa de juros, e você pegou o teu passivo que era de curto prazo, essas antecipações, e jogou para um passivo de longo prazo. Então você reduz o custo financeiro e você melhora a estrutura do teu balanço, porque você sai de um passivo de curto prazo para um passivo de longo prazo. Isso é muito bem visto também pelo mercado financeiro, quando você começa a alongar o teu passivo, desde que seja de forma estruturada, né? E aí você pode me perguntar, mas Patrick, o que é melhor? É melhor eu fazer uma antecipação de recebíveis ou é melhor eu fazer um empréstimo? Pessoal, na minha opinião, o melhor é você unir a força dos dois, usando recebíveis como garantia e fazendo um empréstimo, alongando essa dívida e saindo desse fluxo de antecipação, tirando tua empresa disso. É importante vocês entenderem que provavelmente a instituição financeira não vai querer pegar 100% dos seus recebíveis e colocar como garantia de um contrato. Então vamos imaginar aqui que você tem 1 milhão de recebíveis por mês na sua empresa e você quer fazer um empréstimo de 1 milhão. Então você pegaria 100% dos seus recebíveis e colocaria como garantia. Em geral, as instituições financeiras entendem que recebíveis é o pulmão da empresa, é o que faz a empresa viver, tá? Então ela não pode travar 100% dos seus recebíveis em um contrato de longo prazo. As instituições financeiras entendem que isso é um pouco arriscado para a própria empresa, então elas evitam fazer. Então é legal você pensar nisso também. Se você tem 1 milhão de reais recebendo, provavelmente você não vai conseguir colocar esse 1 milhão de reais como garantia, mesmo que a instituição financeira exija 100% de garantia. Então é importante vocês pensarem nisso, tá? Talvez não fazer um contrato de 1 milhão, mas de 700 mil. Desde que esses 700 mil ampare toda a necessidade de vocês de deixar de antecipar esses recebíveis. Se ele não amparar, é legal fazer outro tipo de conta e ver se é interessante. Porque você vai ter que continuar fazendo antecipação de recebíveis e vai ter um contrato de empréstimo para arcar. Talvez você tenha os dois e aí isso se torna muito perigoso para a empresa. Agora, se você consegue fazer um contrato de empréstimo que ampare toda a tua necessidade dos recebíveis e deixe de antecipá-los, colocando eles como garantia, é sensacional. E vale a pena vocês pensarem nisso para estruturar o próprio empréstimo que vocês estão fazendo. É isso, pessoal. Eu entendo que o melhor dos mundos é unir os dois, deixar a antecipação de recebível e ficar com um contrato de empréstimo de longo prazo. E deixe os recebíveis. Num momento de perder o fluxo de caixa ou numa crise como nós estamos vivendo de Covid, onde você teve uma queda no faturamento, você pode usar essa antecipação de recebíveis, mas sempre de forma pontual. Tenham sempre em mente que é importantíssimo, independente se você vai manter os teus recebíveis e não vai fazer o empréstimo, ou se você vai fazer o empréstimo e deixar de antecipar os teus recebíveis, é importantíssimo que vocês sempre tenham um plano para deixar de utilizar empréstimos de instituições financeiras. A empresa ela tem que ser saudável, a empresa ela tem que se bancar. Então é importantíssimo que vocês façam um plano para que a empresa tenha caixa e deixe de ter a necessidade de antecipar recebíveis, de fazer empréstimos. Financiamento é uma outra conversa, ele é muito importante e, em geral, vale muito a pena as empresas fazerem. Então, financiamento para comprar uma máquina. Você tem que pensar que essa máquina tem que pagar o financiamento. Aqui vale muito a pena, você não mexe no fluxo de caixa da empresa e faz um financiamento amparando essa compra de máquina. Agora, quando a gente começa a falar de empréstimo, de desconto de recebíveis, de conta garantida, esses tipos de serviços de instituições financeiras, eles acabam aumentando o teu custo financeiro e reduzindo a tua margem de lucro. Então é sempre importante que você faça o teu plano ali para 3, 4, 5, 10 anos, falando assim, olha, daqui 10 anos eu não quero mais depender financeiramente de uma instituição financeira. Eu quero ter o meu plano para que a minha empresa tenha caixa dentro de 10 anos. E você faz esses acompanhamentos anuais, fazendo os ajustes. Poxa, entrou uma crise de Covid. Vamos repensar. Ou não, a gente está indo bem.
aumentou o nosso faturamento, a gente consegue reduzir esse nosso plano de 10 para 8 anos. É importantíssimo que vocês façam esse tipo de plano e façam um acompanhamento anual. Do mais, galera, acho que eu não tenho muito o que explicar para vocês. Antecipação de recebíveis é algo muito simples, que está no dia a dia das empresas. Então, em geral, você aciona uma instituição financeira e você tem acesso a uma antecipação de recebíveis e um capital de giro também, tá? Nós temos vídeos aqui no canal falando sobre 4131, ela traz um custo muito atrativo. Hoje, devido às taxas de juros do Brasil estarem lá embaixo e a gente ainda não ter o IOF, um capital de giro e uma 4131 estão muito equiparados, mas vale fazer conta ainda, tá? E a longo prazo, pensando numa possível retomada de IOF, pensando num possível aumento de taxa de juros, a 4131 em geral é mais vantajosa do que um capital de giro. Então esses são dois capitais de giros que eu citei para vocês. Vale vocês pensarem nisso, vale vocês levarem isso em consideração. E se tiverem dúvidas, quiserem abordar outros temas, quiserem conversar, dar sugestões, críticas, fiquem à vontade. Coloquem nos comentários. Pode colocar o que quiser, em geral eu respondo todos, tá bom? Nós também estamos lá no Instagram, fica à vontade para vir conversar com a gente lá no @papoprapj. E tem o nosso e-mail, papoprapj@gmail.com. Fiquem à vontade para nos mandar e-mail se quiserem também. Beleza, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre antecipação de recebíveis, capital de giro e um pouquinho mais de fluxo de caixa. Se tiverem dúvidas, já sabe, deixem nos comentários. E até um próximo vídeo. Em breve eu trago outros para vocês. Até mais, tchau, tchau!